Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 28, que diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar em sua volta, não sejamos confundidos por ele. O apóstolo João, ele vem falando aqui a respeito das promessas que Deus fez para todos aqueles a qual foram perdoados através de Cristo Jesus, na volta de Jesus para recolher a sua igreja. João, ele fala aqui nesse versículo que nós devemos permanecer em Cristo, para que no momento de sua volta não sejamos confundidos por ele, ou seja, devemos permanecer em Cristo para que no momento em que Ele vier arrebatar a igreja, nós não sejamos deixados para trás. Isso é muito importante salientar, porque primeiramente em 1 João 2,25 diz que Ele nos faz uma promessa, a vida eterna. Esta promessa é para todos aqueles que foram perdoados de seus pecados através da confissão de seus pecados com a remissão realizada por Jesus Cristo. Basicamente se resume em não pecar, afastar-se do pecado em todas as suas formas, deixar de praticar o erro, deixar de praticar o pecado, deixar de praticar a desobediência, a mentira, o engano, deixar de praticar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ter uma vida pacífica, uma vida espiritual com Deus, no sentido de buscá-lo de todo o coração, dia e noite, buscar de todo entendimento, crescer na graça, no conhecimento, mas principalmente ter uma vida de retidão com Deus. O apóstolo João, no começo deste capítulo, no final do primeiro e no começo do capítulo 2, ele diz assim: Filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação de nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo o mundo. Ou seja, João, ele mostra que somente através de Jesus Cristo nós temos o perdão do pecado. Somente através de Jesus Cristo o preço pela nossa vida foi pago. Somente através de Jesus Cristo nós podemos nos tornar filhos de Deus, conforme ele escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12. Resumidamente, João, ele está nos falando, nos alertando para permanecermos em Cristo, ou seja, ficarmos naquilo que Cristo deixou para nós. Tudo que ele tem falado, tudo que ele falou, quando operava sinais, maravilhas, prodígios, durante os 3 anos e meio em que ele andou pela terra, foi: perdoados estão os vossos pecados, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta foi a maior pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois que você se arrepende, você deixa de pecar, você deixa de praticar aqueles atos a qual se manifestam contra o Espírito de Deus para a sua vida. O que eu quero dizer nesta manhã para você, para mim, para todos, é que abandonem a vida de pecado. Abandonem a vida de erro. Por menor que seja o erro, por menor que seja o pecado, por mais que você tente justificar aquilo que você fez e que está em desacordo com a palavra de Deus, por mais que você tente, jamais será o suficiente para se justificar perante um Deus justo. Costuma-se dizer que Deus, ele abomina o pecado e ama o pecador. Bom, se nós pensarmos e analisarmos realmente a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, ele abomina o pecado. Porém,
Ele ama o pecador arrependido. Não o pecador obstinado, não o pecador incontinente, não o pecador reincidente. Aquele que conhece a Cristo, mas continua pecando, sabendo que está pecando, mostra que nele não há o amor de Deus. Se nele não há o amor de Deus, como então Deus pode amá-lo? Deus, ele nos ama independente de qualquer coisa. Porém, se nós não permanecermos nele, no dia em que ele voltar, nós seremos confundidos por ele. Seremos confundidos com quem? Com aqueles a qual não se arrependeram, com aqueles a qual não foram perdoados porque não confessaram seus pecados e não tiveram uma vida convertida através de Jesus Cristo. Nesta manhã, eu quero trazer à sua memória e à minha memória aquilo que nos dá esperança, que é a nossa salvação através de Jesus Cristo. Somente abandonando uma vida de pecado é que nós fazemos aquilo a qual nos cabe, que é permanecer em Cristo, afastar-se do pecado, deixar de praticar tudo aquilo a qual está em desacordo com a palavra de Deus. Este dia, esta manhã, é uma manhã de mudança para as nossas vidas. Tudo aquilo a qual nós executamos e que é, de alguma forma, contrário às nossas vidas, Jesus, ele diz, através de Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, que Jesus Cristo cravou todas as ordenanças contra nós na cruz do Calvário, despojando as potestades e as envergonhando publicamente. Jesus, ele quer envergonhar publicamente as potestades do mal. Não você, não eu. Mas para que isso aconteça, permaneça em Cristo. Tenha uma vida de retidão, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de devocional à leitura da palavra de Deus. Busque a Deus de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Fazendo isso, aí sim, quando Jesus voltar, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino a qual está reservado desde a fundação dos séculos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, para que vocês permaneçam nele, afastando-se do pecado, para que no dia da sua volta vocês entrem na vida eterna com Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até amanhã.